Salve, salve, galerinha dos primeiros anos A, B e C do Santa Maria. Tudo certo aí com vocês, pessoal? Olha só, seguinte, hoje nós vamos fazer aí, galera, já que a gente tá meio acelerado em relação aos conteúdos, a gente tá aí quase fechando, hoje nós vamos fazer uma revisão aí sobre a Idade Média. Então nós vamos falar sobre muitos aspectos relacionados à Idade Média, mas combinando isso com algumas questões. Até, claro, se você ainda não sabe como é que responde uma questão de somatória, vou ensinar para você hoje aí, tá? Olha só como é que funciona a questão de somatória aí. Calma, calma, calma. Já vamos para a questão de somatória. Primeiro, vamos pegar isso aqui, ó. Essa questão que vai falar sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média, tá? O começo, o primeiro capítulo aí dessa apostila 3. Então a questão diz o seguinte: a colisão catastrófica dos dois anteriores modos de produção em dissolução, o primitivo e o antigo, veio a resultar na ordem feudal, que se difundiu por toda a Europa. O autor refere-se a 3 tipos de formações econômico-sociais nesse pequeno trecho. Então está falando lá do mundo primitivo, antigo e feudal. Muito bem. Nesse pequeno trecho, tá? A esse respeito é correto afirmar. Vamos ver. 1. A síntese descrita refere-se à articulação entre o escravismo romano em crise, em decadência, fim do Império Romano, e as formações sociais dos guerreiros germânicos. É essa aí a nossa alternativa correta. É essa aí a boa para nós. Por quê? Porque ela vai... o texto está falando basicamente nessa articulação de 3 situações. Aqui tem 2, mas para nós já serve, tá? A B diz o seguinte, ó. O escravismo predominava entre os povos germânicos. Não, o escravismo não é uma característica dos povos germânicos, tá? É uma característica da sociedade romana. A economia romana, baseada na pequena propriedade familiar, foi transformada a partir das invasões germânicas dos séculos 4 a 6. Também não, aí nessa atividade econômica, Roma estabelece o quê? Estabelece uma atividade grande, dentro da grande propriedade, não na pequena propriedade familiar, tá? É o contrário. A D. O que a D está errada? Os povos germânicos desenvolveram a propriedade privada e as relações de serviço que permitiram a síntese social com os romanos. Não, os povos germânicos estavam mais relacionados a quê? Só quer saber de conquistar, guerrear e, tretar, beleza? Não, eles não estão nem aí para a propriedade privada. Isso é um negócio mais dos romanos, tá? Letra E está errada por quê? A transição para o escravismo feudal foi proporcionada pelos conflitos constantes nas fronteiras romanas devido à ofensiva dos magiares. Não tem escravismo feudal. Na Idade Média, a relação principal que existe aí é a relação de servidão e não escravidão. Beleza? Tranquilo? Ó, nessa agora eu vou deixar para responder por final para saber se você sabe mesmo, se você conseguiu sucesso nela. Não é um assunto fácil, é um assunto que tem relação aí com o quê? Com a igreja, tá? Olha lá. A ideia de cristandade na Alta Idade Média, da Europa Ocidental, supunha a união entre os povos do continente sob a batuta do alto clero católico. Em termos práticos, essa articulação se fundamentava de que jeito? Letra A. Na organização centralizada da administração eclesiástica, conduzida pelo alto clero, baseada nas paróquias que dividiam o território europeu. Letra B. Na difusão da chamada Idade da Fé, que assinalou o domínio do fervor religioso católico encabeçado por lideranças religiosas populares. Letra C. Na interferência de reis e nobres na administração eclesiástica, o que garantiu um pano de fundo político ao domínio ideológico católico. Letra D. Nas guerras entre reinos medievais, cujas regras eram estabelecidas pelas lideranças eclesiásticas e por isso não afetavam a unidade religiosa dos fiéis. Ou letra E, no controle da vida religiosa com os mecanismos de excomunhão e batismo, o que eliminou qualquer possibilidade de formação de movimentos heréticos, as famosas heresias. E agora, qual está correta? Qual que você acha que está correta? Se você marcou a letra A, você acertou. Por quê? O que está falando aí, ó?
Na letra A está dizendo que na organização centralizada da administração eclesiástica conduzida pelo alto clero, tem o alto clero, que é quem administra, e o baixo clero, que é quem obedece. Baseado nas paróquias que dividiam o território europeu, é assim que funciona a administração eclesiástica. E não, é claro, pela ideia, é claro, de lideranças religiosas populares que vão liderar isso tudo, ou na interferência de reis e nobres. Não, reis e nobres não interferem na administração eclesiástica, é o contrário, tá? É a igreja que acaba interferindo nas questões políticas. Guerras entre reinos medievais não afetou a unidade religiosa, não. Isso aqui também é uma inverdade. E os movimentos heréticos, sim, eles aconteciam, isso a igreja não conseguiu evitar. A título de exemplo, nós temos aí os valdenses e os albigenses, certo? Agora chegamos onde a giripoca pia. Agora a gente chegou onde o bagulho é louco. Ó, você que nunca tinha visto ainda uma questão de somatória, acredito que muitos de vocês já conhecem, claro. Você só lembra que você não pode assinalar uma questão errada, ou melhor, uma afirmação errada. Se você assinalar uma afirmação errada, opa, o fio escapando aqui, você perde todinha a questão, tá? Vamos lá. Desde o fim do Império Romano, as cidades vinham sendo abandonadas. Sendo assim, entre os séculos 5 e 10, na Alta Idade Média, uma ruralização da vida foi se impondo e tornou-se uma característica da Europa medieval. A respeito desse período, assinale a alternativa correta, porque você não sabe se tem uma ou se tem várias, tá? Existe essa possibilidade de nenhuma estar correta, e se nenhuma está correta, você vai lá e marca no gabarito 00. Existe a possibilidade de somente uma delas estar correta, qual será? E várias. Se for várias, você faz o quê? Você soma elas e dá a resposta corretinha, tá? Número 1. No século VIII, Carlos Magno assumiu o trono do Império Carolíngio e, em troca de lealdade, doou as terras obtidas nas guerras de conquista ao clero e à nobreza e dividiu o território sob seu controle em condados e marcas. 2. Em razão da ruralização, as cidades foram todas abandonadas e deixaram de existir completamente na Europa até o início do século XV. Esse fato explica a sobrevivência do Império Romano do Oriente até o início da modernidade. 4. O chamado Renascimento Carolíngio, ao impor o primado da razão sobre a fé e resgatar os valores artísticos e filosóficos da antiguidade, antecipou em 5 séculos o notável processo de transformações culturais e racionalização que ocorreu no Renascimento italiano no século XV. 8. A ruralização propiciou o desenvolvimento de uma economia de subsistência e uma grande diminuição das trocas mercantis. E a 16. Durante a Alta Idade Média, o nobre cavaleiro El Cid liderou os cristãos na luta contra os cristãos ortodoxos invasores da Península Ibérica. Quais estão corretas aqui? E agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Ó, o que está correto aqui? Ó? A1. Por que a 1 está correta? Porque o que acaba acontecendo no governo do Carlos Magno, ele assume o trono do império em troca de lealdade, deu muitas terras para a igreja, os chamados estados papais, o que vai aproximar a igreja do Império Carolíngio, tá? E ele vai depois dividir o seu território em condados e marcas, que é uma característica dele, tá? Depois, a 2 está errada por quê? Porque as cidades, elas não foram todas abandonadas, continuaram existindo, Porque ali, geralmente, nas cidades existiam o quê? Existiam templos religiosos importantes. Então, falar que, deixaram de existir completamente, cuidado com esses adjuntos adverbiais aí, tá? Extremos. Unicamente, exclusivamente, nunca, jamais. Muito cuidado com essas palavras, tá? A 2 está equivocada. A 4. O chamado Renascimento Carolíngio, ao impor o primado da razão sobre a fé e resgatar os valores artísticos e filosóficos da antiguidade, antecipou em 5 séculos o notável processo de transformações culturais chamado Renascimento Italiano. Não. Mesmo que acontece o Renascimento Carolíngio, mas ele não tem uma relação direta de superar o Renascimento Italiano do século XV. Isso aí de maneira nenhuma.
A8 tá certa. A ruralização propiciou o desenvolvimento de uma economia de subsistência e uma grande diminuição das trocas mercantis. É o que vai acontecer, grande diminuição, tá? E a 16, eu quero que vocês pesquisem, então. Esse é o nosso desafio, tá? Do que tratou o romance de cavalaria chamado de El Cid? Não está relacionado a isso aqui, tá? É esse o desafio aí dessa nossa próxima aula. Beleza, galera? Tranquilo, tá? Foi fácil, foi sossegado, foi muito tranquilo. Você entendeu como é que faz a questão de somatória? Então, se você foi lá e somou, só a 01 ou só a 0,8, você consegue pontos parciais, tá? Se você somou as duas, então o que você tem? Você tem completa, você tem a resposta correta, o que daria então 0,9. Ai, professor, mas então eu assinalei aqui a 2 junto, eu somei a 2 e a 3. A 2 e a 1, deu 3. Não pode somar nenhuma que tá errada. Se você somou uma errada, perdeu tudo. Beleza? Tranquilidade? Então eu acho que hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam do desafio e vamos para cima, galera.